Olá, eu sou Sandra Bittencourt. Bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. As lendas das árvores africanas da palavra e os textos de autores como Antônio Bispo dos Santos, Davi Copenau, Ailton Krenak e Bell Hooks inspiraram a renomada fotógrafa pernambucana Roberta Guimarães, que viajou do Nordeste brasileiro até o continente africano para criar registros em imagens acachapantes, agora expostas na mostra Árvore da Palavra, Território Ancestral, Sagrado e da Criação, em cartaz na Arte Plural Galeria, Recife, Pernambuco. O mote chama atenção para a consciência ambiental e faz um convite para refletirmos acerca do sagrado. Imagens belíssimas de símbolos sacros seculares como baobás, irocos, a gameleira branca, umbuzeiros e castanheiras do Maranhão, clicadas na zona da mata, agreste e sertão pernambucanos e também em terras africanas como Nigéria, Senegal e Benim. Uma narrativa singular. A curadoria da pesquisadora Joana Dark Lima, Roberta Guimarães, conta histórias incríveis e não dá para perder. Roberta Guimarães, prazer imenso ter você aqui no podcast e para a gente conversar a respeito da tua nova exposição fotográfica, né, Roberta? Árvore da Palavra, Território Ancestral, Sagrado e da Criação, em cartaz na Arte Plural Galeria, no Recife, Pernambuco. E tem um mote fantástico, né? Discutir narrativas que tratam da questão ambiental, da relação do homem com a natureza, conectar as relações com o sagrado, não é? Nesse caso, partindo do protagonismo das árvores, né, Roberta? Tudo bem com você? Oi, Sandra, tudo bem? Também é um prazer poder estar aqui participando no seu podcast e, assim, também é um prazer poder estar sendo entrevistada por você, porque eu já escuto você há muito tempo pela CBN, agora eu vou começar a ouvir mais, né, o podcast, que é mais recente. Opa! Mas, assim, realmente, eu acho que tem um encantamento, sabe? Aí puxando para os indígenas, né, que falam da questão dos encantados nas árvores e também as origens, né, nossas origens africanas, é um encantamento, porque as árvores, a gente acho que um pouco está acostumado a vê-las, né, ali imóveis, né, mas elas trazem em torno delas, né, assim, muitas narrativas, né, consagrações, encontros, afetividades, né. Assim, eu comecei esse projeto, na realidade, em 2018, né, o projeto que foi aprovado no Funcultura, de pesquisa, e na realidade surgiu tudo com a leitura de um livro, Geografia da Pele, de Evaristo de Miranda. Ele é um agrônomo e desenvolveu o projeto dele de doutorado e escreveu esse livro. Então, a partir daí, eu tive a ideia de puxar, digamos assim, esse encontro que existe nas árvores, na África e outros países também, que, digamos assim, participam, digamos assim, desse clima quente, né, que a gente tem aqui, né, os trópicos, e usam e utilizam muito a árvore para esses encontros. Então, eu trouxe para essa área, na realidade, fui pesquisar o que é que acontecia com essas árvores nas áreas daqui de Pernambuco, Zona da Mata, Agreste e Sertão. E foi uma descoberta, porque na realidade eu saí na cega, no sentido de que eu não fiz uma pesquisa eu só sabia que eu podia encontrar alguma coisa nos quilombos, nas áreas indígenas, nessa relação, digamos assim, de ancestralidade mais religiosa, mais tradicional com as árvores, mas essas histórias que eu encontrei, que não tem exatamente esse, digamos assim, esse viés, também foram surpreendentes, entendeu? Eu encontrei, por exemplo, uma senhora no Agreste, em São Benduna, que ela plantou, ela lavava roupa, né, na frente da casa dela, tinha um quintal grande, e ela pediu a um amigo caminhoneiro que trouxesse uma muda para ela. O amigo trouxe, ela plantou, só que ela não imaginava que a árvore era tão grande, tão frondosa, era um tamboril, que eu também não conhecia, fui descobrir quando fui para lá, tem vários nessa região do Agreste, e é uma árvore imensa. E aí ela ficou lavando as roupas embaixo dessa árvore, a árvore crescendo, e o que aconteceu? As filhas começaram a namorar embaixo da árvore. E essa senhora, ela fez um triângulo, um arco, na realidade, no muro
muro da casa dela, ela na cozinha, para não ficar olhando pela janela, porque aí ficava mais escondida. Por esse arco, ela conseguia vigiar as meninas. Então, que incrível! eu descobri isso passando na estrada. Quando eu passei, que eu olhei a árvore, eu disse, essa árvore deve ter alguma coisa. Aí paramos, vamos conversar. Aí conversamos, aí a filha contou, ela contou. Chegamos no sertão, eu encontrei em Afogado da Engazeira 2 irmãs, Erivoneide e Helenilda, todas duas passaram a infância embaixo de um buzeiro. Sim. E sonhavam em ser poetas e professoras. Todas duas hoje são poetas e professoras. Tu sabe que aquela região ali do sertão do Pajeú é riquíssima, aquela né? ali, riquíssima, As pessoas ali, eu não sei, já nasce assim, recitando. Poetizando, Politizando, recitando, e elas duas disseram, olha, a gente aqui reproduzia a Rádio Pajeú. E a gente foi pra lá, também filmei, fiz um vídeo curto e tal, com essas narrativas. Então, assim, era onde a gente chegava, tinha uma novidade. Mais pra frente, Itabira, 2 irmãos, os irmãos Nunes, que passaram também a infância embaixo de um buzeiro, que hoje tem 130 anos, brincaram de pega em cima desse umbuzeiro. Hoje fazem glosa embaixo da árvore. Assim, umas coisas que, sabe, você vai descobrindo, né? Vai puxando das pessoas e elas vão contando essas relações afetivas, essas relações mais de religião mesmo, religiosa, com as árvores que existem, né? Pois nesse sentido, inclusive, né, Roberta, a Joana Dark Lima, a pesquisadora que é a curadora da exposição, ela lembra que na tradição africana, né, a crença que essas árvores foram feitas para auxiliar o ser humano é muito forte, né? Parece que cada vilarejo tem uma árvore da palavra. Você chegou aí à África, não foi? Você tem registros de lá. Eu tenho trabalhado com Joana já faz alguns anos, né? A gente, digamos assim, realizou alguns projetos juntas, ela sempre fazendo curadoria e pesquisa junto comigo. A Árvore da Palavra foi um, né, dos que a gente fez. Sempre as leituras, né? Eu digo sempre que as leituras, a literatura sempre nos traz muitas ideias e abre muitos caminhos. E foi através da leitura que eu resolvi pensar num projeto que chama As Burrinhas dos Dois Lados do Atlântico. As burrinhas daqui foram levadas, tanto da Bahia como aqui de Pernambuco, para o Benin, que os africanos que eram escravizados foram, digamos assim, entre aspas, libertos. Então muitos deles voltaram e levaram alguma cultura nossa daqui para lá. E quando a gente foi para o Benin, no ano da pandemia, um pouquinho antes, em fevereiro, a gente, quando foi entrevistar as pessoas e tudo, o pessoal fala francês, né, e não fala português. Só que o pessoal da burrinha, que tem a burrinha lá, canta em português. Então, lá, quando a gente foi, eu já estava com o projeto, né, do Árvore da Palavra caminhando. Também fomos atrás das árvores. Então, uma coisa interessantíssima que eu vi, o pessoal de terreiro de Candomblé utiliza, justamente porque é um hábito, é uma tradição da religião, é fazer a cerimônia, digamos assim, ornamentar a árvore. Então, para que a árvore ela receba, digamos, as oferendas, eles colocam um ojá, que é um pano branco que eles dão um laço. Então, aquela árvore ali é o sinal que ela é uma árvore sagrada. E a gente, tanto no Benin, né, tanto ali em Porto Novo, né, como em Uidá, eu vi esses ojás, esses panos em volta da árvore, como em Lagos, na Nigéria. A gente chegou num terreiro e tinha, eu acredito que era um iroco, mas eu não tenho certeza, uma árvore, e assim, ela estava com oferenda, ela estava com ojá. Então, assim, foi uma coisa que me tocou muito, porque é a história, né, de o que eles trouxeram pra gente, o que a gente absorveu, né? Também o que a gente levou pra lá, por exemplo, no caso da burrinha, é uma cultura que levamos nós pra lá, pra eles, né? Especificamente Benin e um pouco na Nigéria também tem um pouco, mas o Benin é bem forte, sabe? Nessa questão das burrinhas. As árvores, assim, é muito forte lá, né? Muito forte, e essa relação que eles têm com a natureza é muito grande. A gente também, quando estava lá, nos receberam, a gente foi para uma aldeia de pescadores, uma das pessoas que estavam trabalhando conosco, a gente pediu para que ela levasse a gente na escola, a gente queria conhecer a comunidade, ela disse, perfeito, aí marcou, a gente foi, só que a gente não esperava a recepção que nos foi dada. E a gente foi, viu a escola e tal, disse, agora a gente vai na comunidade. Quando a gente foi andando para a comunidade que chegou perto, tinha uns 3, 4 árvores dessas assim, e estava praticamente a comunidade embaixo, tocando, cantando e dançando pra gente. Ai, e as pessoas mais idosas embaixo dos banquinhos, né, que tinha nas árvores. Então, assim, confirma aquela história, né, aquela ideia de que eles se reúnem embaixo das árvores, há cerimônias, há encontros, né, e assim, foi bem emocionante, sabe? Pra mim, eu disse, foi a melhor, assim, um dos melhores momentos que eu tive na África, foi com esse encontro. Os meninos e as crianças dançando, as mulheres
cantando, os homens nos atabaques, né, nos ilus, né, que se a gente for considerar digamos assim, o instrumento como o candomblé, que normalmente tem lá, né, não é candomblé, porque lá eles chamam voodoo, né, que é a religião que a gente aqui chama candomblé, mas enfim, é muito forte, sabe? É muito intenso. E o baobá, em especial, que aqui parece que Pernambuco é o estado que tem mais baobás, é isso mesmo, Roberta? É isso mesmo, é o estado do Brasil que tem mais baobás. É uma árvore, né, sagrada, né, para alguns países na África. Dizem que é uma árvore que liga o Orum ao Aie, né, que é a terra ao céu. E, inclusive, dizem que muitos anos atrás, os griots, né, que são aquelas figuras na África que têm uma oralidade enorme, que assim, tem uma memória fabulosa, que narram histórias através da palavra, né, e também da música. Digamos assim, as histórias que eles sabiam não morrer com eles, né, quando eles morriam, eles eram sepultados dentro dos troncos dos baobás. Provavelmente é uma fábula, para que, assim, com o vento, essas histórias pudessem ser levadas, entendeu? Então, a ideia era que a memória desses griots pudesse ficar. Então, é uma árvore realmente bem representativa. E a gente tem uma, que é, inclusive, aqui está na exposição, que eu acho que é a mais bem posicionada aqui no estado. Ela está ali em Pojuca, quando você segue ali para Porto de Galinha, como quem vai para Serrambi, ela está dentro de uma propriedade, mas a visão dela é maravilhosa, porque você vê o mar, né? Então, provavelmente foi trazida pelos africanos, quando foram escravizados e vieram para cá, devem ter trazido semente, muda, porque não é uma árvore nossa, né? É uma árvore de lá, da África. Então, a gente sabe que a área de Pojuca era uma área que, né, desembarcou muitos africanos ali, né? Exatamente. Então, provavelmente, mas assim, tem ali, no centro de Pojuca também tem um outro antigo, tem 2 ou 3, por ali é uma área ali que tem muitos baobás já centenários. A gente tem aqui também, né, na Ponte de Uchoa, a gente tem na frente do Palácio do Estado, né, no Palácio do Governo, e é baobá em vários lugares, né, daqui do estado de Pernambuco. E os umbuzeiros, né, Roberta? Sim, e segundo o Euclides, que são as árvores sagradas do sertão, né? Então, é a árvore que quando não se tem água, né, hoje em dia menos, né, porque a questão do meio ambiente tá muito forte, mas assim, quando faltava água, eles tiraram a água da raiz, né, porque ela tem umas bolas assim, que contém água, né, umas batatas, né, que chamam, e dali eles tiravam água. E a árvore que fica verde, né, o tempo todo. Quando tá tudo seco, o umbuzeiro tá ali firme e forte, né. Roberta, na mostra, nós vamos poder apreciar mais de 30 obras, não é isso? Conta pra gente, foram captadas em Pernambuco, dá uma geralzinha pra gente sobre a mostra. Então, tem, né, árvores que eu fotografei no sertão, tem árvores da Zona da Mata, tem árvores também de Recife. Por exemplo, tem uma árvore bem específica e bem interessante, e a gente estava até conversando antes, que é a gameleira, né, e é uma árvore também representativa, né, da religião, né, do candomblé. Essa árvore que eu fotografei, ela estava, mas quando eu fotografei, ela ainda era uma árvore bonita, já idosa, mas bonita, no antigo sítio de Paiadão, né, que é um dos terreiros mais antigos de Pernambuco. E essa árvore, ela, na realidade, Ialorixá, que escolheu, digamos assim, o espaço para fazer o terreiro dela, escolheu por conta dessa árvore. A gente diz iroco, porque é como se chama a gameleira, vamos dizer assim, que é o que a gente, na realidade, denomina aqui. O iroco, como o baobá, não é uma árvore nossa. Então, normalmente é representada pela gameleira. E, então, essa árvore é muito representativa lá no terreiro que hoje é de Manuel Papai. E ele conta, né, Manuel Papai, que na época da repressão, né, na época de Getúlio Vargas, os terreiros eram fechados, porque não se podia cultuar, né, outra religião, e com receio que a polícia chegasse, porque a polícia, ela fechava o terreiro, ela não só fechava, mas levava os objetos sagrados, confiscava, né? Então, assim, esse acervo do sítio de Paiadão, os objetos que eles tinham, os objetos sagrados, foram colocados dentro desse tronco. Já era uma árvore, digamos, idosa, e servia para isso porque ela, né, oca dentro, para justamente proteger da polícia, contado, né, por Manuel Papai. E quando eu fui fotografar, eu queria trazer essa representação do tempo. Então eu chamei 2 rapazes, né, moradores da região, pra gente fotografar. São 2 rapazes negros. Eu fiz eles caminhando em torno da árvore e fiz em múltipla exposição para trazer essa coisa da pele deles com a pele da árvore, né? Porque como representa o tempo, eu queria dar essa ideia. E é interessante porque eu fotografei essa árvore, foi em dezembro mais ou menos, e no outro ano, quando eu fui lá, janeiro e tal, e disseram, tocar
tocaram fogo na árvore. Que é isso? Foi um crime religioso, Sandra. Foi um fogo provocado, entendeu? E ela sobreviveu, mas não satisfeita, tocaram de novo. Então, assim, ela realmente acabou. Só tem o tronco lá. O resultado obtido por você é fantástico. Linda a imagem que você conseguiu. Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa imagem e fluiu bem, sabe? A foto com os meninos, eu só conheci um deles, o outro não, mas o outro estava jogando futebol, enfim. Aquelas coisas que às vezes do fotojornalismo, que eu, né, meu passado veio do fotojornalismo, a manha. Nos traz essa possibilidade. Conversa, chama, isso e tal, aí, enfim, e funcionou muito bem, mas assim, é uma árvore que ela é muito forte, como várias árvores, né, nos terreiros, elas são importantes porque eles precisam, né, das folhas, né, no candomblé você precisa das folhas, né, você precisa das árvores para fazer as cerimônias, para, enfim, trabalhar mesmo, né, essa questão. Aí, assim, tem algo assim também interessante, mais novo, em relação a quando eu comecei o projeto, né, que foi o lançamento lá em 2018 do site, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo com antotipia e fitotipia. Na realidade, eu comecei a fazer alguns cursos online na pandemia. Sim. E eu comecei, fui desenvolvendo. A antotipia, você utiliza extratos naturais, né, de vegetais, para emulsionar o papel, para tirar as tinturas, as cores. E daí você pode fazer as suas imagens, né, pinta no papel aquarela de 300 gramas e trabalha a sua imagem, seja por transparência, com uma fotografia, seja criando com folhas e flores. Bota tudo no sanduíche, né, de vidro, com compensado, e deixa no sol. Digamos assim, a luz do sol que vai criar a imagem, né, digamos assim, vai impressionar. E aí depois vem a fitotipia, que eu descobri depois. Você impressiona, digamos assim, faz a imagem na própria folha, na folha verde, a folha fresca. Então foram dois processos que eu trabalhei bastante. A gente muito fez bacana. Você dá oficinas sobre isso, né? Sobre a antotipia. Eu dei oficina lá em Bonito, que a gente fez um trabalho lá, eu e Danilo Galvão, que é outro fotógrafo. A gente fez um trabalho com os agroecologistas de lá e a gente, inclusive, a cartilha deve estar saindo agora no final do ano sobre esse processo ou no ano que vem. Sobre eles, né? Então a gente fez todo o trabalho de fotografia com esse processo. Vamos ter oficina aqui também, no Recife? Vamos ter oficina. Aí a gente deu uma em Exu, agora em janeiro, no Encontro Saberes da Caatinga, que é um encontro maravilhoso. E agora em Recife a gente vai fazer na Arte Plural, né, na galeria, a gente vai dar uma oficina. Já tem data? Não, provavelmente no comecinho de dezembro, né? A gente vai ter a primeira conversa, bate-papo, eu e Joana, com o público, né, que quiser aparecer no primeiro sábado do mês de dezembro e provavelmente, se não for no final de novembro, no comecinho de dezembro. Pra gente poder passar isso, porque assim, é muito lúdico, sabe, Sandra? O interessante dessa oficina é que, por exemplo, quando eu levei essa exposição para o interior, porque ela é itinerante, né? Ela foi no outro formato, ela foi em tecido para o Curiquinha dos Negros, ali perto de Garanhuns, que é um quilombo, e foi para Afogado da Engazeira. Em Curiquinha dos Negros, tinha um menininho de 5 anos de idade, com a mãe, lógico, e uma senhora de 70 e poucos anos. Olha. Fazendo a oficina. Então, é legal porque, assim, todo mundo de qualquer idade pode participar, né? Exatamente. E você tem uma relação muito grande com a natureza, porque você vai buscar a sua folha, você tem que descobrir que folha funciona para fazer a fitotipia, você vai atrás dos seus extratos, das suas flores, das sementes, para fazer o corante, para fazer a antotipia. Então, isso faz você caminhar pelo jardim, pelo quintal, pela floresta, se você estiver perto de você, faz a gente se aproximar um pouquinho, sabe? É muito bacana. Do meio ambiente. Eu achei genial isso. Agora, a exposição me parece que obedece a 2 eixos, não é, Roberta? Um que é mais virado à política, não é isso? E o outro mais ao sagrado. Explica isso pra gente. Então, a política, porque a gente vai ter 2 obras na exposição, logo na primeira sala. Uma na base da antotipia, assim, porque quando a gente faz antotipia, não é como a cianotipia, que você tem processo químico. A antotipia, o único processo químico que tem é o papel, quando você compra, ele já foi industrializado e tal, mas você usa todos os processos naturais. Então, ela não tem uma fixação, não tem produto que fixe. Então, você tem que escanear, digamos, a imagem para, digamos assim, manter ela. Porque se você não pode expor ela à luz, porque ela vai sumir. Então, por exemplo, eu fiz uma que é um galinho do pau-brasil, e eu estava fazendo essa lá
em Bonito com esse fotógrafo, né, Danilo, que estava comigo. E aí a gente criando, e eu mostrando para eles como era, que eles ainda não sabiam o processo. Aí eu, na hora, eu disse, vou fazer essa do pau-brasil. E aí eu coloquei essa frase, deu pau no Brasil. Sim. E tem uma relação com a política, é um pouco dúbia a frase, mas fala também do meio ambiente, né, dessa falta de proteção, né, que por mais que a gente lute, a gente sabe dos desmatamentos e dos incêndios, né, inclusive recentes que tiveram. Verdade. Então, assim, eu trago uma munguba ou caçaneira do Maranhão, que é a árvore lá de Curiquinha dos Negros, né, que a gente ainda não tem uma identificação precisa, dentro de uma caixa que ela está protegida e junto dela tem alguns ativistas que foram assassinados por defender o meio ambiente, principalmente da área ali da Amazônia, né, do Pará, de todos os estados da Amazônia. E essas imagens, elas são ontotipias, né, no papel mesmo, então elas vão sumir durante o tempo da exposição, justamente para poder trazer esse questionamento. Pessoas que fizeram a defesa são pessoas que foram apagadas. Por quê? Porque nem as pessoas que assassinaram os ativistas, digamos assim, foram condenados. Então, é um protesto ao apagamento, entendeu? De pessoas que passam a vida inteira, né, digamos, defendendo o que é importante, né, pra gente, né? Senão a gente acaba a vida nossa, né, porque a gente depende do meio ambiente, das águas, das árvores. Então, assim, essa questão política é trazida nessas obras e indo para a questão mais, né, da transcendência, mais da parte sagrada, entra o baobá, entra essa árvore que eu te falei do Iroko, né, que a gente tem aí 2 momentos, né, da gambeleira. O engraçado, o baobá no Senegal, que eu fotografei, ele tem um grafite de um líder muçulmano no tronco. E esse líder muçulmano, eu via ele em vários locais, e tinha um rapaz do Senegal com a gente conheceu ele por lá, ele nos acompanhou, foi uma pessoa ótima, era estudante dessa faculdade que a gente foi visitar, e eu perguntei quem era essa figura, ele disse, esse foi um grande líder muçulmano, então as pessoas venderam muito ele. Então, o sagrado, você vê, né, tá ali acompanhando, tá ali nas árvores. Fora as outras, eu te falei antes, tem a história do Ojá, né, que é quando a árvore, ela é sagrada, né, para as pessoas que veem dessa forma, e ela tá em volta no pano, no Ojá, no pano branco. Então eu consegui ver isso tanto na Nigéria, em Lagos, como no Benin, né, o Benin também, ali no Idá, onde a gente ficou mais tempo, em Porto Novo, eu vi várias árvores, eu conheci o Iroko no Jardim Botânico, que tinha mais de 400 anos, e eu conversando com um rapaz, assim, para uma outra entrevista, eu perguntei, olha, mas não tem aqui um Iroko? Eles têm, do outro lado do Jardim Botânico, quer ir lá? Eu digo, vamos. Aí a gente passou para lá, eu fotografei, na ida ele disse, você sabe que eu tenho Iroko no meu nome? Eu digo, não. Como assim? Ele disse, aqui é assim, tem algumas famílias que colocam o nome Iroko no sobrenome. Olha. Aí ele disse, eu nem sou da religião, mas meus pais são e colocaram no meu sobrenome Iroko. Eu digo, tá vendo? Incrível, incrível. Não é? Mas, Roberta, Joana d'Arc Lima incluiu um trecho de texto da escritora Conceição Evaristo, né? Que termina assim: os nossos sonhos, ao se abrirem no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Então eu gostaria que você nos dissesse o que seria preciso para reamanhecer esperanças em você. Sandra, veja, eu estava inclusive pensando, recentemente, eu estava lendo um livro de Bell Hooks, que é Pertencimento, uma cultura do lugar. E assim, teve uma frase dela que eu gostei muito, ela diz, nascemos e mantemos nossa existência no lugar da memória. E isso me reportou à minha infância. Não só com essa leitura, mas eu tenho uma foto na exposição, que é essa representação, são meus pés sobre um tapete de flor de jambeiro, né, do jambo. Porque eu passei minha infância na beira do rio ali, Madalena. Minha avó, ela tinha um quintal maravilhoso, assim, tinha muitas árvores, era muita mangueira, muito jambeiro, e eu vivia em cima das árvores. Então, assim, depois eu fiquei pensando, eu disse, interessante, né, eu trazer esse tema hoje para o meu trabalho, pensando lá atrás. Então eu acho que a gente, assim, eu às vezes eu fico pensando sobre as infâncias hoje, né, das crianças que têm uma relação distante realmente. Não é porque moram em apartamentos, sim, porque a gente tinha o quintal e a gente estava o tempo todo com o pé na terra. Então a gente tinha uma proximidade maior com essa natureza, esse meio ambiente. E hoje a distância está muito grande. Então, assim, a minha esperança é talvez assim que a gente possa chegar mais perto, sabe? Não tá tão próximo a gente, porque
porque a gente vê cada vez menos verde nas cidades, mas que as pessoas possam ir para onde tem mais natureza, sabe? Porque eu acho que traz quase como se fosse uma bênção, sabe? Quando a gente está junto das árvores, junto da mata, junto dos rios, junto do mar, podendo tomar banho, limpa um pouco a nossa alma. Então, a minha esperança é que a gente possa ter uma aproximação maior, mesmo estando dentro de cidade. Se tiver a possibilidade de ir para um jardim botânico, de ir para uma área rural, para poder se distanciar um pouco dessa cidade que eu acho que às vezes oprime demais, sabe? É muito carro, é muito prédio, é muito concreto. E trazer também esse humanismo, sabe? Porque eu acho que ele existe, né? Ele existe nas pessoas. As pessoas vão ficando mais embrutecidas, porque não tem tempo mais para nada, não contempla a natureza. Pegando uma planta para fazer uma fitotipia, uma totipia, que também nos dá essa possibilidade, né? De contemplar, de olhar, de esperar, de sair um pouco das telas. Então eu acho que se a gente se aproxima mais, a gente tem uma maior humanidade. Quer dizer, Conceição, ela viveu, né, essa questão do racismo muito forte. Ela é uma pessoa negra, né? Ela é uma pessoa que teve, inclusive, dificuldade, né, para trazer a literatura, foi trazer mais recente, né, digamos, de reconhecimento. Então, é esse humanismo que eu acho que, sabe, é necessário, né? É necessário para a gente poder abrir os caminhos, os pensamentos. Eu acho que a literatura, ela também tem essa capacidade, né? Eu acho que a natureza, ela nos traz isso, e eu acho que a literatura também. Então, eu penso que é importante ler mais e é importante se aproximar mais, sabe, do meio ambiente, da natureza. Eu acho que as duas coisas nos abrem para um maior humanismo. Eu vejo um pouco assim. Inclusive, a gente não pode esquecer também, né, Roberta, que a exposição A Árvore da Palavra marca ainda o mês da consciência negra, né? Sim, não estamos é isso? dentro da consciência. Exatamente. E assim, a gente falou antes, eu estava conversando com você, sobre o meu trabalho anterior, a GO, né, que significa licença. Uhum. É um trabalho que eu desenvolvi, né, nos terreiros aqui de Pernambuco, em cerca de 15 terreiros. E assim, era interessante quando eu começava a comentar que eu estava trabalhando, indo aos terreiros, muitas pessoas com aquele velho preconceito. Mas você não tem medo? Você não tem medo de acontecer alguma coisa com você? Então, assim, as pessoas têm ideias, às vezes, sabe? Dessas heranças africanas muito distorcidas, sabe? Muito distorcidas. Então, é importante que a gente justamente nos aproxime dessa literatura, de pessoas que vão nos humanizar mais, sabe? Tanto descendentes africanos como dos indígenas, né? Que está nos trazendo também uma literatura que nos abre mais para essa relação com a paisagem, não só como paisagem, mas como seres, né? O rio, a floresta, o mar, que são seres. Nós na Terra não estamos sós, né? E a gente depende da natureza. A gente depende muito mais das árvores do que elas da gente, né? Porque elas estão aí a milhões de anos. Não é? Então, assim. Mas, Roberta, você quer então convidar nossos seguidores para a exposição Árvore da Palavra, Território Ancestral, Sagrado e da Criação, lá na Arte Plural Galeria? Ah, sim, convido todas, todos e todas para a exposição. Vai ficar até 6 de janeiro na Arte Plural Galeria, na Rua da Moeda. E venham porque está interessante, eu acho que está interessante. Tem um vídeo também, esse vídeo que a gente fez em 2018, né, que é esses relatos que eu te falei um pouco, né, das relações das pessoas com as árvores na Zona da Mata Agreste Sertão. Tem as imagens que eu acho que estão bem bonitas e temos esse processo de antotipia e fitotipia. A gente vai estar com ele lá na bancada, numa mesa, para as pessoas terem pelo menos a curiosidade, né? A gente vai dar uma oficina futuramente, no final de novembro, começo de dezembro, mas apareçam para conhecer a exposição Árvore da Palavra. Estou aguardando todo mundo com, digamos assim, o prazer de poder recebê-los, né? Às vezes que eu estiver lá, eu vou poder conversar, eu vou poder falar um pouco dessas narrativas tão interessantes que as árvores nos trazem. Roberta Guimarães, obrigadíssima pelo papo, mega parabéns pela tua obra, muito sucesso para você. Obrigada a você pelo convite para dar essa entrevista. E espero que você também apareça por lá. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigada a todos. Na próxima semana tem mais. Espero vocês. Até!